Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bora lá estudar um pouquinho de matemática? Então me acompanhe. Nos nossos objetivos, né? Quais serão os objetivos da nossa aula? Então será verificar, né, uma aplicação dos ângulos em nosso cotidiano e também classificar os ângulos em reto, raso, agudo ou obtuso. Isso mesmo, os ângulos ele tem algumas classificações em relação à sua abertura. Então vamos lá conhecer um pouquinho sobre isso. Então, você lembra quando a gente começou a estudar um pouquinho sobre o ângulo? Então, lembra do ângulo, né, de meia volta? Quando a gente dá meia volta, né, ou seja, metade de uma voltinha completa, né? De um quarto de volta ou até, né, de um giro completo, quando a gente dá um girinho completo, assim, quantos ângulos, qual que é, né, o valor, como que a gente pode dizer quanto que mede esse ângulo, né? Qual que é a medida que a gente pode dar para ele, né? Então, como que a gente pode verificar mais ou menos isso? Então, quando a gente está falando ali, por exemplo, de um quarto de volta, ou seja, a gente está pegando uma volta inteirinha e dividido em 4 partes. Então, se a volta inteira tem 360, se eu pegar 360 e dividir por 4, eu vou ter uma medida de 90 graus. Isso mesmo. Então, quando a gente fala lá um quarto de volta, eu estou me referindo ali a 90 graus, isso mesmo. E quando a gente fala em meia volta, então a gente está falando o quê? Metade de uma volta. Metade de 360 é 180. Então a gente consegue relacionar isso quando a gente está falando de volta, de giro, né? Em relação ao nosso círculo aqui, tá? Que ele fecha 360 quando eu dou uma voltinha completinha, tá bom? E aí, quando eu posso também ter 3 quartos de voltas, né? Então, eu tenho lá 3 quartos de voltas que representa 360, ou seja, 90 mais 90 mais 90, né? Se um quarto de volta é 90, então 2 quartos de volta seria metade, que seria 90 mais 90. Então, 3 quartos de volta seria 90 mais 90 mais 90, ou 3 vezes 90, né? Que dá 270, tá? E claro, né, uma voltinha completa a gente já sabe que quando fecha um girinho ali completinho, a gente tem 360, tá? Então, a circunferência, ela é dividida em 360 partes iguais, ou seja, ela fecha certinho essa angulação de 360 graus, tá bom? Então, tá jóia. Que tal a gente praticar um pouquinho, até para relembrar um pouco essas ideias aí dos ângulos, né? Então, você sabia que um ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto? Isso mesmo, ele é chamado de ângulo reto. Sabendo disso, observe os ângulos formados pelos ponteiros do relógio, nas diferentes horas. E responda agora o que se pede. Então, nós temos aqui 2 alternativas, não, temos 4 alternativas. A primeira delas, em qual das horas representadas ao lado, os ponteiros, né, formam um ângulo reto? Então, nessa primeira alternativa está perguntando, né, qual que forma um ângulo reto? Como que a gente consegue identificar o ângulo de 90 graus? Então, pensa um pouquinho sobre isso. Indique outra hora em que os ponteiros, né, de um relógio formam um ângulo reto. Será que tem várias horas que a gente pode encontrar esse ângulo reto? Então, pensa um pouquinho sobre isso ali na alternativa B. Na C, a gente tem ali as 4 horas de um ângulo, né? Às 4 horas, o ângulo entre os ponteiros é maior ou menor do que um ângulo reto? Ou seja, quando está marcando as 4 horas ali no reloginho, né? Será que esse ângulo que formou é maior ou menor do que 90 graus, do que um ângulo reto? Tá? E das 12 horas às 12 horas e 30 minutos, o ponteiro grande gira quantos graus? Então, agora, né, vou deixar um tempinho aí para vocês pensarem, analisem, verifiquem os horários, pensem um pouquinho e a prof já retoma aqui para fazer a correção.
E aí, galerinha, conseguiram? Vamos ver como é que ficou essas respostas, então? E conferir um pouquinho? Então, olha lá. Aqui a gente tem, né, lá na alternativa A, estava perguntando ali, em qual das horas, né, representadas ao lado, os ponteiros, né, formam um ângulo reto. Então, ele forma um ângulo reto exatamente naqueles reloginhos ali, né, aquele de 3 horas, né, ele forma exatamente um ângulozinho reto ali, tá? Que é o ângulo de 90 graus. Indique outra hora em que os ponteiros, né, de um relógio formam um ângulo reto. Então, ele pode formar um ângulo reto também quando for 9 horas. Então, quando o ponteirinho estiver aqui no 9 e no 12, a gente também vai ter ali um ângulo reto, tá bom? Um exemplo, né? Agora, ele, às 4 horas, o ângulo entre os ponteiros ali, né? Ele é maior ou menor do que um ângulo de 90? Ah, então se a gente observar aqui nas 4 horas, então o ponteiro aqui, que antes era de 3, aí né, foi lá para 4 horas, então ele aumentou um pouquinho essa angulação, né? Então é um ângulo maior, né? E ali, das 12 horas às 12 horas e 30 minutos, o ponteiro, né, grande, gira quantos graus? Então eu tenho lá das 12 horas, né? E depois eu vou para as 12h30. Então, eu estou lá nas 12, então ele vai girar o quê? Ele está lá em 12, né? Se eu tenho ali meio-dia, ele vai girar até 12h30, então ele vai fazer ali meia volta, né? Meia volta, se fosse uma volta completa, iria para 1 hora, não é verdade? Então, é 180 graus, meia volta, tá? Então, tá jóia. Então, você sabia que existe uma distância ideal para assistir televisão? Isso mesmo, existem alguns estudos que afirmam isso. E essa distância é calculada tomando como base o nosso ângulo de visão, tá bom? E aí, olha só, um televisor grande não garante que você vai conseguir ter a melhor experiência que a tecnologia presente nele possa proporcionar. A tela precisa ser grande o suficiente para ser envolvente e pequeno o suficiente para ser clara e nítida, né? Garantir essa qualidade da imagem também, tá bom? Então, olha lá, uma empresa norte-americana que trabalha no desenvolvimento de soluções audiovisuais aconselha que a tela do televisor ocupe 40 graus do seu campo de visão, tá? Como mostrado na ilustração. Então, ali na ilustração tem mais ou menos uma ideia de como que, né, seria essa distância ideal para você ter uma melhor experiência ali ao assistir a televisão. Tá? Então, tá sentadinho em frente à TV e tem ali esse campo de visão de 40 graus. Tá? Para isso, o tamanho do televisor e a distância recomendados por essa empresa podem ser calculados da seguinte forma. Então, olha lá, meça a distância da tela para o sofá, né, e transforma essa distância em polegadas. Isso mesmo. Sabemos que 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Depois disso, multiplique a distância em polegadas encontradas, né, por 0,84. Então, diante desses estudos, são feitos alguns modelos que proporcionam esses cálculos, né? E você terá o tamanho máximo em polegadas, que deve ter a diagonal da tela do seu televisor. Então, também o tamanho do espaço que você tem aí na sua sala, né? Então, vamos observar esse exemplo aqui comigo. O sofá de Suelen está a 1,83, né? Então, tem 1,83 metros ali, né, do televisor. Qual deve ser o tamanho máximo, né, de TV recomendado para a Suelen? Então, vamos lá, vamos lembrar aqui, 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Tem que lembrar disso, que faz parte lá do processo do cálculo, né? Então, na TV, a polegada refere-se à diagonal do aparelho, tá bom? Então, aí, olha lá, primeiro que a gente vai fazer é o quê? Transformar 1,83 metros em polegadas, tá? Para fazer essa transformação, o que a gente pode fazer aqui? Então, a gente sabe que 1 polegada equivale a 2,54 centímetros e a gente tem também que 1,83 metros equivalem a 183 centímetros, né? Então, tá. Aí, para fazer isso, nós vamos dividir. Vamos pegar 183 centímetros e dividir por 2,54, né? Que a gente quer encontrar ali, que equivale ao que é 1 polegada, 2,54 centímetros. Fazendo essa divisão, o que a gente vai encontrar aqui, né? Então, a gente vai pegar ali primeiro, né? Então, a gente pega lá o 183 para agilizar nesse processo de cálculo dessa divisão, né? A gente vai igualar as casinhas decimais, como a gente já aprendeu lá quando a gente fazia os cálculos de divisão, né? Como tem 2 casinhas depois da vírgula, então eu vou multiplicar por quanto? Por 10 ou por 100?
por 100, né? Porque daí são 2 zerinhos. Eu vou movimentar essa vírgula 2 vezes. Eu vou multiplicar por 100. Então, eu faço isso, né? Tanto com 183 quanto com 2,54. Então, 183 vezes 100, nós vamos encontrar ali, né? 18.300. Aí multiplica 2,54 por 100, eu estou deslocando essa vírgula para a direita 2 vezes, né? 1, 2, fica 254. Agora sim a gente pode montar essa divisão. Então a gente tem lá os 18.300 divididos ali por 254. Fazendo essa continha, nós vamos encontrar ali aproximadamente, né? Eu falo aproximadamente porque ela vai ter várias casinhas decimais, né? 72,04. Tá? Isso a gente arredonda ali para 72 polegadas, tá bom? Então, usaremos essa ideia, né, de uma casinha decimal, tá? Então, a gente viu ali que deu 72 aproximadamente, né? Agora, no segundo passo, lá do processo do cálculo, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar isso por 0,84. Por quê? Porque esse foi um modelo matemático que foi criado diante de vários estudos, né, que esse cálculo, ele se aproxima dessa ideia, né, de verificar qual que é a melhor angulação ali, né, em relação aos 40 graus, né, qual que seria essa melhor posição para verificar e ter uma melhor experiência ali assistindo à televisão, tá bom? Multiplica por 0,84, o 72 monta a continha lá de multiplicação, né, ó, 0,84 vezes 72, nós vamos ter ali um resultado de 60,48 polegadas, tá bom? Então, olha lá, como não usamos 60,48 polegadas, né, a tela, né, recomendada para a Sueli é de, no máximo, 60 polegadas, tá? Então, não existe lá 60,48 polegadas, né? Normalmente, esse valor, ele é mais exato, né? 40, né, 42 e assim vai, né? Então, esse modelo recomendado para ela ter essa angulação de 40 graus diante a distância que ela tem, né, entre o espaço ali para colocar a televisão, então, seria o ideal ali de 60 polegadas. Tá bom? Então, tá, joia. Vamos praticar um pouquinho agora? Que tal, né? Então, agora a gente tem aqui uma outra situação, mas muito similar ao exemplo que a gente viu. Olha lá. Então, agora é o sofá de Paulo. Está a 1,50 metros ali do televisor. Qual deve ser o tamanho máximo de TV recomendado para o Paulo? Então, aqui tem alguns dados para você lembrar, né? E 1 polegada, a gente tem lá que é 2,54, né? Então, na TV, né, a polegada refere-se à diagonal do aparelho, só para você lembrar, tá bom? Então, a prof vai deixar um tempinho para vocês tentarem responder e eu já retomo para fazer a correção. E aí, pessoal, conseguiram? Espero que sim, hein? Então, é seguir mais ou menos aquela receitinha, né? O que a gente vai fazer?
Então, a gente sabe que 1 polegada equivale a 2,54 centímetros, e a gente tem ali que 1,50, se a gente transformar metros em centímetros, a gente multiplica por 100, né? Eu tenho 150 centímetros, né? Vamos fazer essa divisão, 150 divididos por 2,54, multiplica por 100 o 150 e multiplica por 100 o 2,54, né? Então, na verdade, nós vamos fazer a divisão de 15.000 por 254. E esse resultado que nós vamos encontrar vai ser 59,05 polegadas, tá? Aí depois a gente pega esse resultado, 59,05, e multiplica por 0,84. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter ali, né, um resultado aproximado de 49,602 ali polegadas, né? Mas aí, como a gente não usamos, né, não utilizamos esses números aí depois da vírgula, né? E também, quando a gente vai comprar uma televisão, dificilmente, né? Não tem esse pedido. Eu quero uma televisão de 49,602 polegadas. Não, né? Então, se aproxima da TV ali com aproximadamente, no máximo, ali 50 polegadas, né? Arredondando essa numeração aí que a gente encontrou, tá bom? Então, tá joia, né? Então, olha lá, fique sabendo aqui, então, né, o que a gente tem em relação aos ângulos, tá? Quando a gente tem ali um ângulo cuja medida é menor do que 90 graus, menor do que aquele ângulo reto que forma lá um Lzinho, né? Se ele é menorzinho assim, ele recebe um nome. O nome dele é agudo, tá? Então, ele é menor do que 90 graus. Aí a gente tem o ângulo reto que forma, né, esse Lzinho, que como vocês podem observar, né, que ele forma exatamente ali com essas duas retinhas, né, duas semi-retas que formam esse ângulo, elas são perpendiculares. Então, elas formam esse ângulo reto aqui que a gente pode observar. E ele sempre é indicado com esse quadradinho com uma bolinha. Sempre que você vê esse quadradinho com uma bolinha, ele está indicando 90 graus, que é o ângulo reto, tá bom? O ângulo obtuso é quando esse ângulo ele é maior do que 90 graus. Então, aquele Lzinho, ele é mais abertinho, né? Ó, tá vendo? Então, ele forma um ângulo maior. 90, então ele forma um ângulozinho maior do que 90 graus. E também a gente tem o ângulo raso, que é a medida de 180, que é a nossa meia volta, tá? Então, são nomes que a gente pode, né, observar que os ângulos recebem em relação às suas medidas, tá? Aí, então, observe, né, que o ângulo de 90 ele tem uma indicação específica, é aquilo que eu falei para vocês. Ele tem essa indicação desse quadradinho com a bolinha no meio. Sempre tem essa indicação quando ele é 90, tá bom? Então tá jóia. Que tal a gente praticar mais um pouquinho? Então, olha lá. Classifique os ângulos destacados abaixo em reto, raso, agudo ou obtuso, tá? Lembrando que o reto equivale a 90 graus, o agudo é menor do que 90, o obtuso é maior do que 90 e o raso é exatamente 180 graus, tá bom? Então agora a prof vai dar aquele tempinho para você classificar esses ângulos e eu já volto para fazer a correção.
E aí, pessoal, conseguiram classificar? Olha só, então observe aqui comigo. Então, nesse caso aqui, a gente tem o ângulozinho ali, né, obtuso, que ele é o quê? Se a gente observar, maior do que 90, né? A gente tem o ângulo agudo, que é menorzinho. Aqui, um ângulozinho reto, ó, perfeitinho ali, faz um ângulo reto. E aqui o raso, que a gente pode observar o nosso ângulo raso ali, tá joia? Ah, então tá bom, né? Então, que tal a gente jogar um pouquinho de Matific? Você já acessou a plataforma? Se não acessou, não perca tempo. Entre lá pelo endereço, né? www.matific.com.br e utilize o seu @escola, tá bom? E não esqueça de pedir para a professora, né? Linkar, né? Direcionar os jogos lá para você ter uma experiência muito mais bacana. Belezinha? Então, vamos lá jogar comigo? E aí, galerinha, então aqui a gente tem mais um joguinho do Matific, que esse é para explorar as ideias dos ângulos, tá? Então ele fala aqui, ó, dispare a bola para o alvo, né? E clique ali naquela bolinha amarelinha, né? Que é o disparador ali do canhão, né? Quando estiver pronto. Então você vai posicionar ele, você consegue mexer aqui mais ou menos assim, ó. E consegue posicionar para fazer esse, ó lá, opa, não deu certo, né? Então, ó, tá vendo que ele foi lá para baixo, então vamos aumentar um pouquinho essa angulação. E assim nós vamos testando, opa, agora deu certo, né? Então, olha só o que a gente consegue encontrar aqui. A gente tem o auxílio do transferidor para a gente posicionar ele lá, ó, lá na pontinha, para a gente poder medir. Então, aqui a gente observa que é 10, 20, ó, 30 graus, né? E aqui você posiciona, colocando ali os valorizinhos, que é 30 graus. Choveu estrelinha porque deu certo, senão ele ia dar indicativo para você continuar. Então, você pode continuar explorando esse joguinho, tem outras 4, né? Tentativas, tem outras 5 tentativas ali, tem outros ângulos que vocês vão conhecendo e explorando junto, tá bom? Então, até daqui um pouquinho, lá na telinha eu vejo vocês. E aí, gostaram do jogo? Então acessem e continuem se divertindo bastante lá no Matific, tá bom? Então, nessa aulinha de hoje nós aprendemos que os ângulos eles possuem algumas classificações, né? Como o ângulo agudo, o reto, o obtuso e o raso, tá bom? Professor, espero que vocês tenham gostado. Aquele abraço bem forte, ó. Até mais!